E na manhã desta terça-feira, os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, e do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, se reuniram no Supremo com os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e também com o vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand. O encontro ocorreu às vésperas da sessão do Supremo, que vai analisar a liminar de Dino, que suspendeu pagamentos acima do teto nos 3 poderes. No início deste mês, Dino deu prazo de 60 dias para o bloqueio de valores ligados a benefícios pagos fora do teto constitucional, hoje fixado em pouco mais de R$46 mil. Na noite de ontem, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou que os penduricalhos do funcionalismo só poderão ser pagos a integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público quando estiverem previstos em lei aprovada pelo Congresso Nacional. Durante a reunião da manhã de hoje, ficou acertada a elaboração conjunta de uma regra de transição para esses pagamentos. A discussão tratou da necessidade de conciliar a autonomia dos poderes com as exigências de responsabilidade fiscal. Marcília, desde a primeira decisão ali do Flávio Dino no início do mês, várias entidades foram atrás, foram conversar com o ministro Flávio Dino, ligadas à magistratura, ao Ministério Público, pedindo para participar do debate e, claro, pedindo para que os penduricalhos fossem ali incorporados, né? Então a gente sabe que tem um espírito de corpo muito forte e agora o resultado, o resumo dessa reunião é o quê? Que eles vão estabelecer ali um cronograma, uma regra de transição para realizar esses pagamentos que vão ocorrer de toda forma, é isso? Vão ocorrer de toda forma, isso não tem a menor dúvida. Essa decisão do Fachin, e agora a decisão do Dino. Do Dino, exatamente, do Dino, perdão, e agora a do Gilmar, né? A do Gilmar explicita a verdadeira intenção da decisão anterior do Dino, que é não a de impedir os penduricalhos, mas a de legalizar os penduricalhos. É isso que o Fachin quer, né? E claro que ele, ao fazer isso, ele promete um gesto de moralidade à corte, né? Ele ensaia, vamos dizer assim, um gesto de moralidade à corte, que, ao dizer, não, nós estamos aqui querendo barrar os penduricalhos. E aí, você que nos ouve, acredite se quiser ou se puder nesse gesto do Dino. Eu não acredito, mas nem um pingo nesse gesto que ele fez de barrar os penduricalhos. Mas me parece que essa é uma das intenções, de querer mostrar, olha só, já que a imagem do STF está terrível, bom, nós somos os barradores agora dos penduricalhos. Acredite se quiser, como eu mencionei. Mas o que está por trás dessa decisão, o que está nos bastidores dessa decisão e o que está nas entranhas jurídicas disso que foi decidido pelo Dino lá atrás e agora pelo Gilmar, e que tem como consequência esse monte de reuniões e associações interessadas em conversar, é o fato de que o Dino, o Gilmar, eles dão decisões dizendo o seguinte: os penduricalhos estão suspensos até o momento em que o Congresso fizer uma lei que torne os penduricalhos legais. Ou seja, mais ou menos, trocando em miúdos, como se alguém dissesse, tem uma bandalheira aqui sendo feita e a gente não quer corrigir a bandalheira, então tornem a bandalheira legal, porque no momento em que vocês tornarem a bandalheira legal, ninguém mais vai poder nos acusar de estar agindo fora da lei. E, se alguém disser que isso é uma imoralidade, pensa provavelmente o STF, isso recairá nas costas do Congresso que tornou a bandalheira legal por fazendo uma lei, e não do STF, que está aqui na canetada permitindo os penduricalhos. Então, perceba que é um gesto duplo do STF. Primeiro, ele ensaia, como eu mencionei, um gesto de moralidade. Segundo, ele entrega para o Congresso a tarefa suja, vamos dizer, de legalizar aquilo que é imoral, os penduricalhos. É isso, Cauti. Transfere então para o Congresso, né, para dar esse verniz de legalidade para esses penduricalhos. Que paga a conta no fim, no frigir dos ovos, somos todos nós pagadores de impostos. A gente lembra que o Congresso, a Câmara dos Deputados, aprovou. Depois do recesso, acho que a primeira iniciativa foi aprovar ali o aumento de salários, podendo chegar inclusive a quase R$80 mil para alguns servidores da Câmara. E ainda tem aquele benefício, né, a cada 3 dias trabalhados, podendo receber um
um dia de folga ou uma indenização financeira pelo trabalho, Cauty. Essa foi a grande contribuição do Congresso para este início de ano. Depois foi carnaval e tudo parou. Pois é, né? Mas eles continuam insaciáveis do ponto de vista seja da remuneração que da menor carga de trabalho. Já aplicaram a escala 6 por fim da escala 6 por 1, né? Nos tribunais brasileiros já deve valer daqui a pouco a escala 4 por 3 daqui a pouco. Ou seja, trabalham 4 e folgam 3. Sem contar que muitos deles ficam de home office, às vezes até fora do país, entre outras coisas. Hoje o Brasil tem um dos judiciários mais caros do planeta Terra. O federal, mas também os estaduais. Se a gente pensar que no Rio de Janeiro, mais ou menos 12% da receita do estado do Rio de Janeiro vai embora para pagar mordomias, salários ao Poder Judiciário fluminense, carioca, na verdade, né? E fluminense, porque é o estado inteiro. A gente imagina que o estado do Rio de Janeiro gasta muito menos do que isso, por exemplo, com outras despesas fundamentais para o dia a dia da população. Mas é interessante falar, no Brasil temos mais ou menos 19 mil magistrados, né? Mais ou menos 19 mil juízes, exatamente 18.208 magistrados. Sabe quantos deles tiveram rendimentos inferiores ao teto constitucional no ano passado? 11. De 18.208 magistrados, apenas 11 receberam quanto deveriam, ou seja, menos do que o teto, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. 11, de 18.208. Os outros receberam muito acima disso. O troféu para o maior salário do Judiciário do Brasil vai para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O TJSP entregou para cada magistrado, em média, R$122 mil por mês, líquidos, sem impostos. Contando que o teto seria mais ou menos de R$46 mil, mais ou menos por mês, ganharam quase 3 vezes isso. Então, isso inclusive, é o maior tribunal do Brasil, né? Estamos falando de 2.500 magistrados apenas aqui no TJSP, então o impacto financeiro disso é gigantesco. Mas o tribunal também deixa eu ver aqui, Minas Gerais, Santa Catarina, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, todos eles tiveram rendimentos superiores a R$100 mil por mês em média para os magistrados. É vergonhoso, é absolutamente inaceitável isso tudo, é algo que grita vingança aos deuses da justiça terrena, porque divina, porque a terrena não temos, contando que no Brasil o rendimento médio do brasileiro é inferior a R$4 mil por mês, essa turma ganha mais de R$122 mil líquidos, sem pagar imposto de renda. Agora, também fica a dúvida se isso tudo vai continuar assim, ou se vai parar, ou se de fato vai ser legalizado, e aí, de fato, vale tudo, está liberado pagar esses rendimentos absolutamente inaceitáveis para os magistrados brasileiros. Pois é, Piotr, tudo indica que é um grande jogo de cena a reunião de hoje, porque no fim das contas esses penduricalhos vão passar e aí está o Supremo Tribunal Federal tentando um pouco limpar a imagem dos últimos tempos aí com essa discussão, essa reunião de hoje, Piotr. Paula, vamos tomar pelo valor de face essa frase do Supremo, que olha, vamos conciliar a autonomia dos poderes com as exigências da responsabilidade fiscal. Está aqui, né? Essa regra de transição. Qual transição você precisa se você tem um teto do salário, que é exatamente o salário de um ministro supremo? Bateu ali, não paga. Qual é o valor? R$1.000 a mais, não paga. Paga até o teto. Acabou. Não tem interpretação de expressão simples. Todo mundo entendeu. A lei da responsabilidade fiscal é muito clara também. Você não pode estourar o orçamento. Agora, vamos lá. Isso é a teoria. Vamos para a prática. Este Supremo concedeu ao governo Lula uma série de, para usar uma expressão do mercado financeiro, waivers, ou seja, uma série de licenças para gastar acima do teto, acima do próprio arcabouço fiscal que o próprio governo aprovou. Este Congresso não tem autonomia para votar porque eles estão todos pendurados naquela coisa do foro por prerrogativa de função. Qualquer coisa que deputado, senador fizer, tem que responder no Supremo. Ou seja, do que nós estamos falando? Não é de seriedade. Na boa, não é de seriedade. Se sair alguma coisa boa disso, olha, convenhamos, será um milagre. Porque a lógica não leva a isso. E outra, estamos sob um governo que gosta de gastar e gasta mais do que arrecada, apesar da arrecadação até melhorar. De onde virá essa preocupação fiscal? Essa sobriedade com o dinheiro do pagador de impostos, você, eu, todos nós aqui?
Marcília, quer complementar rapidamente? Só até para o nosso espectador entender, quando a gente fala penduricalho para lá, mas o que quer dizer isso? Só para um petisco para vocês nos compreenderem sobre os penduricalhos do judiciário. Fora essa questão de funcionalismo público, quinquênio e etc., esse papo férias todo. De 60 dias. Tem essa questão das férias de 60 dias, e aí você fala assim, mas férias de 60 dias quer dizer que eles ficam 60 dias de férias? Não, significa que eles tiram 20 dias de férias e os outros 40 dias a gente paga. Você entendeu? Então eles tiram as férias, que ainda que sejam de 30 dias, os outros 30 dias eles recebem. Fora isso, eles têm auxílio terno, tem o tribunal que tem auxílio creche, auxílio terno, auxílio academia, tem até isso em alguns lugares pelo Brasil. E tinha, por exemplo, na Defensoria Pública, para você que nos ouve compreender o absurdo, até adicional que eles recebiam por casos complexos, sabia? Há um tempo atrás, depois acabaram. Mas quando o caso era muito complexo, eles recebiam um adicional. E quem definia se era complexo ou não? Quem você acha que definia, se não eles próprios? Então, a coisa é de uma vulgaridade que é óbvio que é um salário aumentado, disfarçado, para que eles ganhem acima do teto constitucional. Então, é uma vergonha. É uma completa vergonha. Tanto existir, quanto eles legalizarem agora por lei.